O que nos tem assombrado? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, 1. Somos desafiados aqui a exercitar uma confiança irrestrita em Deus, apesar de todos os pesares. O Salmo todo tem 14 versículos, interessante lê-lo todo. Os estudiosos atribuem este salmo à época de intensa perseguição experimentada por Davi por parte de Saul. Davi ensina aqui que quando conhecemos o Senhor e confiamos nele, recebemos a sua ajuda para superar os medos que podem paralisar a nossa vida e impedir que desfrutemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Falar sobre medo é sempre oportuno, porque este assunto tem atravancado a vitória de muitos servos de Deus. Por isso, este tem sido um assunto recorrente no meio da igreja. E isso independe do tempo de conversão. Em um grau maior ou menor, todos nós sentimos muitos medos, vistos serem muitos os malassombros que nos cercam. Muitas vezes ele acaba se tornando uma patologia, sendo necessária a intervenção de um profissional e até mesmo medicamentos, pois o Senhor também usa meios humanos. Contudo, é vontade do Senhor que vivamos livres desse fantasma que tem assombrado a vida de muitos de nós. O Senhor tanto opera por meios sobrenaturais quanto por meios naturais. De qualquer modo, clamemos a Ele e façamos a nossa parte. A experiência de Davi, o rei salmista, nos ajuda a entender um pouco mais sobre este assunto. Da mesma maneira como ele venceu o gigante Golias, sendo pouco mais que um menino, tempos depois, venceu todo o contingente militar de Israel que o caçava a mando de Saul, como se fosse um bandido perigoso. A cada vitória nossa em Cristo, somos fortalecidos nele para novos desafios. A cada dia que passa, nos deparamos com situações que demandam coragem e intrepidez da nossa parte. A vida não pede que tenhamos coragem, que sejamos fortes. Ela exige isso de nós. Ao mesmo tempo, nossa luta diária pela sobrevivência, num mundo absolutamente hostil que jaz no maligno, requer de nós uma força que não possuímos, pelo menos não humanamente falando. Haverá sempre lutas por fora e temores por dentro. Existe um complô das trevas para nos assombrar e nos fazer recuar. Ficamos sobressaltados em casa e na rua. Há sempre um perigo à espreita, onde quer que possamos ir. O que fazer diante disso? Quando o inevitável parece nos rondar, olhamos para Lucas 8,50 e encontramos Jesus ali entregando a Jairo o grande antídoto para os nossos medos. Ele diz a Jairo: não temas, crê somente. O Salmo aponta alguns medos que têm nos assombrado ao longo da vida. O medo das circunstâncias, por exemplo. Em cada curva do caminho, surpresas nos aguardam e nem sempre são agradáveis. Olhemos para aquele que faz tudo cooperar para o nosso bem, Cristo. Davi não fecha os olhos para as circunstâncias que o cercam como nós. Ele está plenamente consciente da ameaça real que o cercava. E nós precisamos estar conscientes também disso. Ao invés de se desesperar, ele opta por fixar seus olhos em Deus. Ele procura ver aquelas circunstâncias do ponto de vista do céu e conta com aquela possibilidade que está apenas nas mãos de Deus. O grande segredo de Davi era a sua íntima comunhão com o Senhor. É isso que precisamos aprender a desfrutar. Davi oferece sacrifícios de júbilo pela vitória que ele sabe virá. Ele contempla essa vitória com os olhos da fé. Clamemos por essa postura confiante. Outro medo que nos assola sempre é o medo do fracasso. Será que vamos conseguir? Essa é a pergunta que nos martela a mente em muitas situações. Confiemos naquele que é a nossa suficiência, Cristo. Encontramos aqui um momento onde o salmista externa os seus temores e sua fragilidade. Como agir enquanto seres humanos, pecadores, feitos de barro? O que fazer nesse momento? Esconder-se? Evitar falar com as pessoas? Sair murmurando ou se afundar em autocomiseração? Qual o caminho então? Orar, orar e orar.
É isso que ele faz. É isso que precisamos aprender a fazer, sobretudo quando não há nada humano que se possa fazer. Outro medo terrível é o medo do futuro. O que nos reserva o amanhã? Não sabemos, mas cremos naquele que tem o controle do tempo em suas mãos. Davi pede orientação ao Senhor, pede uma vereda plana, sem armadilha, e a vitória sobre os mentirosos. Ele crê na bondade do Senhor e essa é a chave da vitória. Ele o glorifica por esse atributo eterno. Em vez de se precipitar, Davi esperava calmamente pelo Senhor. Fé e paciência precisam andar juntas. Esperemos nele, que tem o controle soberano de tudo em suas mãos. Cristo, mais uma vez, a saída é Cristo. Quando duas pessoas são muito íntimas, muito unidas, há uma harmonia, há uma sincronia no olhar e agir dessas pessoas. Uma sabe até o que a outra pensa ou sente. Para a comunicação aí, as palavras são absolutamente desnecessárias. Quando nos relacionamos com o Senhor, é do mesmo jeito. Aliás, a Bíblia diz que temos a mente de Cristo. Saberemos a hora certa de agir e de parar de agir e simplesmente orar esperando o agir de Deus. Isso é comunicado a nós pelas impressões do Espírito Santo em nosso coração. A paz de Deus se instala aí e é quando nos aquietamos. Quais as lições desse texto para nós? Precisamos aprender com Davi a exercitar uma fé viva no Senhor, baseada num relacionamento pessoal íntimo com Ele. Precisamos aprender a nos achegar a Deus, não apenas nas horas difíceis e dramáticas, mas fazer dele o companheiro de todas as horas. Ele é aquele que não nos abandona nunca. Quando isso acontece, teremos bom ânimo para enfrentar todas as situações. Seremos fortificados diante de tudo que se levanta para nos assombrar. E ainda aprenderemos a esperar no Senhor diante das decisões difíceis que precisaremos tomar ou diante das demandas à nossa volta. O único meio eficaz de nos fortalecer no Senhor é esperar e nos aquietar nele. E aquietar-se nele aqui é aquela santa irresponsabilidade, perdão da palavra, de lançar sobre ele aquilo que pesa sobre nós. Davi termina o salmo com 3 expressões de encorajamento aos seus soldados. Tem de bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Quando nos posicionarmos assim, o medo será dissipado e a vitória será certa em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.